O filme fez-me pensar também no colonialismo português em África e em todo o colonialismo no continente africano, porque também surge Congo entre linhas, e Congo é um lugar que ainda hoje nos lembra as consequências duradouras do colonialismo em África. Continua a ser um contexto, uma realidade onde o trabalho de exploração neoimperialista e neocapitalista, neocolonialista, com veias enraizadas nesse passado colonial, ainda persiste, não é? Mas, particularmente falando das colónias portuguesas, há uma relação com o próprio processo de escravização de pessoas negras para o mundo. O que se convencionou chamar de comércio triangular, suavizando escravização de pessoas, violência a todos os níveis contra pessoas que também tinham almas, tinham carne como nós, tinham osso, não é? E tinham famílias, que continua a ser uma estrutura muito importante nos imaginários das sociedades ao longo de todo o mundo. Os estudos apontam que entre os séculos XV e XIX, e as estatísticas não são uniformes nesta questão, mas apura-se que cerca de 60 milhões de africanos, há quem vá até 100 milhões de africanos escravizados nestes 4 séculos. Essa escravização de pessoas africanas que se aboliu apenas não muito distante do nosso tempo, e é até na cronologia criada para a designação da modernidade enquanto marco temporal, a abolição da escravatura entra nesse tempo moderno, não é? Entre a abolição da escravatura e a realização da Conferência de Berlim não foram muitos anos. A escravatura se aboliu efetivamente em termos decretados no final da primeira metade do século XIX, e é na última metade desse mesmo século que se realizou a Conferência de Berlim e se dividiu o continente africano, abrindo portas para a sua dominação, para a sua exploração e para a continuidade da subjugação dos seus povos, para a continuidade de prática de várias formas de violência, como a Maria disse aqui, violência do ponto de vista cultural, pessoas que se consideravam na gramática colonial de incivilizadas, de gentios, de retardadas, de pessoas sem história, povos sem história, não é? E por isso deviam ser dominados, deviam ser colonizados, e a partir dali, nas colónias portuguesas, isso começou a consolidar-se, esta dominação colonial, a exploração e as violências que se concretizaram a partir daí até o 25 de abril de 74, começou a concretizar-se entre 1910 e 1915, período em que efetivamente começou a ocupação e a implantação da administração colonial nesses territórios. Um desses territórios onde o trabalho forçado, que faz o centro do filme que vamos aqui visualizar, era muito frequente, muito duro, e era uma forma de dominação e de violação de pessoas africanas. Acontecia sobretudo em São Tomé e Príncipe, onde havia roças de cacau, onde havia plantações de cacau, e nesse tempo ainda, aqui no século XX, aqui mesmo no século XX, não é? Pessoas eram obrigadas a trabalhar como no tempo da escravatura. Pessoas eram retiradas das suas famílias, de Moçambique, de Angola, da Guiné, Cabo Verde nem tanto,
que a situação era diferente. Mas destes 3 territórios, particularmente, para trabalhar em São Tomé. Mas haviam pessoas também que iam de Portugal, e geralmente pessoas consideradas aquelas que perturbavam a ordem nesta sociedade, aquelas que não se alinhavam com a ordem política e tudo o que acontecia também em Portugal. Como forma de castigo, para verem, essas pessoas brancas, portuguesas, também eram enviadas para esses lugares. Obviamente que não tinham as mesmas funções que as pessoas negras, chegavam como colonos, mas nunca iam pela sua vontade. E o filme demonstra, entre linhas, essa discordância, ao mesmo tempo que concordando, parecendo que, não é? Estamos aqui para cumprir uma missão, mas sabemos que não é o que queremos. Há essa questão também muito interessante, do meu ponto de vista, no filme, e que deixa perceber até da parte de quem é enviado para dominar, para subjugar, que o outro é afinal humano, como eu, apesar de todas as diferenças. Por que é muito importante vermos esse filme hoje, na minha perspectiva? E para terminar este breve comentário, nós tendemos a pensar que o passado fica no passado. Tendemos a pensar que a escravatura e o seu legado, que a colonização, o colonialismo enquanto sistema e o seu legado, o imperialismo, não é? Sejam coisas do passado. Mas hoje, ainda hoje, pessoas negras e africanas continuam a ser vistas pelo mundo fora como incivilizadas. Infelizmente, em Portugal, que tem um legado colonial muito forte e muito violento, o filme lembra-nos isso, que não foi uma colonização bonzinha, como muitas vezes se pretende transmitir essa ideia. Foi tão violento quanto outros colonialismos em África. Como se comparar o grau de violência entre os colonialismos em África pudesse desculpar o colonialismo português e pudesse colocar esse colonialismo num lugar de mais moralizado e menos violento, não é? Menos criticável em relação aos outros colonialismos, como se esse colonialismo também não desumanizasse pessoas e não tratasse pessoas negras nos territórios dominados como objetos, como pior do que animais às vezes, não é? Esse passado ainda é muito presente, não é? Nós temos o desafio de pensarmos para a transformação desta realidade também em relação à convivência com pessoas negras. Pessoas negras que vêm da Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, que hoje, curiosamente, são considerados de países irmãos, que integram um espaço que se denomina de lusófono, de CPLP e de todos os nomes que se criaram, mas que de irmãos não vemos nada quando, no dia a dia, interagimos, quando no dia a dia nos confrontamos com instituições do Estado e com as mesmas forças que ontem subjugaram os nossos antepassados. Hoje podem ser chamadas de policiais, de forças de segurança. Ontem eram cipaios, eram guardas dos serviçais que vão ver no filme e que representavam as instituições do Estado na realização de uma lei que se denominava de indigenato e que orientava porque os negros não eram civilizados e o que deviam ter feito para ascender ao estatuto de civilização.
Hoje não temos estatuto de indigenato, mas temos zonas urbanas sensíveis e que se definem em muitas linhas, em termos que nos fazem lembrar o Estatuto do Indigenato, que se instituiu primeiro em 1926 e depois renovado em 54 para incluir o território da Guiné, mais Angola e Moçambique, aliás, a Guiné que não estava com esses territórios em 26 na primeira edição do Estatuto do Indigenato. Portanto, há esse passado no nosso presente. E dizer isto não quer dizer culpar a todos os portugueses e a todas as portuguesas pelo que aconteceu com a escravização de pessoas africanas, nem com o que aconteceu no colonialismo. Nós não podemos culpar a pessoa portuguesa desta sala hoje com o que aconteceu naquele tempo, mas devemos todos assumir a responsabilidade de combater os rastros desse passado neste presente e construirmos sociedades cada vez mais justas, cada vez mais igualitárias e onde os termos de subalternização de pessoas por conta da sua cor de pele, da sua condição social e da classe a que pertence socialmente não sejam critérios de determinação de quem seja civilizado ou não, de quem seja mais ou menos cidadão. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde, até já.